Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados à própria pandemia, suas consequências e impactos sociais. Nós estamos aqui com uma dupla função, ao mesmo tempo registrar um conjunto de informações sobre a Covid-19, informações essas seguras, baseadas em evidências, mas também, de certa forma, criar um conjunto de documentos que poderão ser pesquisados no futuro por outros pesquisadores que poderão, aqui, a partir do que a gente está produzindo, né, em termos de informação neste momento, nesse presente expandido da pandemia, que parece que não acaba, mas, ao mesmo tempo, quando isso se tornar passado, novos pesquisadores, outros pesquisadores poderão pesquisar e ver as nossas angústias, nossas questões, nossas opções e escolhas diante da pandemia. Então, esperamos que isso possa também ser uma fonte futura de pesquisa. Bom, hoje é um prazer e uma honra poder contar com a presença da professora Ana Carolina Lobianco. Nós vamos conversar sobre uma temática muito importante, que é o luto na Covid-19. Vou falar aqui brevemente da trajetória dela, antes de começar a nossa conversa. Ela que cursou psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez mestrado em psicologia clínica também na Pontifícia Universitária Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, e o doutorado em Sociologia da Saúde Mental na Universidade de Londres. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da mesma universidade. Ela tem como referências nos seus trabalhos a obra do Freud e do Lacan, e sua pesquisa tem girado em torno dos seguintes temas: tradição, transmissão, religião, ensino, teoria da clínica e do ato psicanalítico. Desde 2013, ela vem se dedicando a uma nova área de pesquisa e coordena o projeto Corpo e Finitude sobre o sofrimento psíquico de pacientes com câncer, desenvolvido em parceria com o INCA, uma parceria INCA e o FRJ. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Ana Carolina por estar aqui, aceitar a gente conversar nesse contexto tão crítico que a gente está vendo no país e no mundo, mas que no país assume um outro tipo de criticidade, infelizmente. Então, Ana Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e das suas escolhas de pesquisa, como que foi para você trabalhar com a psicologia, psicanálise, e com os temas que você foi elegendo ao longo do tempo, ensino, religião, e agora o sofrimento psíquico, né? Bom, Igor, antes eu queria começar por dizer bom dia a todos, agradecer muito o convite, dar os parabéns por esse trabalho de fôlego e tão necessário que você está fazendo, Igor. Justamente nesse tempo de luta e morte que a gente está vivendo, fazer uma memória da pandemia é uma coisa necessária. Estava acabando de falar com o Arthur da tua produção, como é importante, né? Esse registro, né? E digamos assim, essa tentativa de memória mesmo. Eu tenho um colega que foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, que atualmente é do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Rogério Giannini, e um dos objetivos deles, aos quais, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia está se juntando, é o de construir também a memória da pandemia. Aliás, o Giannini é também diretor de memória do movimento Vida e Justiça, da Associação Nacional de Vítimas da Covid. E a ideia muito importante é justamente a gente não deixar a pandemia e todos os horrores que a gente está vivendo caírem no esquecimento e na banalização, né? E a gente vê como é fácil esquecer o que aconteceu, por exemplo, há 30 anos atrás. Então, que a gente, daqui a 30 anos, não diga que houve uma gripezinha, porque o que a gente está passando definitivamente desmonta essa afirmação, né? Desmente essa afirmação, né? Então, eu acho muito importante a gente poder estar nessa construção mesmo da memória.
Mas, bom, para falar da minha trajetória, eu tive quase sempre ligada à área de saúde. Meu doutorado é em Sociologia da Saúde Mental, eu estudei a medicalização da maternidade, mas a minha preocupação sempre foi com a tradição e a transmissão, como a medicalização e a ciência substituem a tradição e a transmissão de um saber que anteriormente era herdado, digamos assim, não era meramente comunicado, né? Então, a questão da memória me é muito cara e eu passei um grande tempo trabalhando com a literatura do testemunho, com a literatura nos campos, porque se trata de manter a memória de uma marca como o Holocausto sempre viva. E eu acho que foi o meu envolvimento com as questões em torno da memória que me levou à psicanálise. E quando eu comecei a fazer a formação em psicanálise, eu vi que os instrumentos conceituais da psicanálise eram muito precisos para tratar a questão da memória. O Horror dos Campos, para mim, aliás, não é para mim, né, é para a literatura, o Horror dos Campos é a redução do humano ao corpo biológico, né? E, bem, foi por aí que eu acabei indo, depois, inclusive, trabalhar em cancerologia e passei esse tempo todo no projeto do INCA, onde a questão da morte, dos limites da vida se colocam de forma insofismável ali na experiência das pessoas. Então, é com esse contato, com esse tempo de iminência da morte, o tempo do luto, que eu entro no trabalho com o que a gente está vivendo hoje. Então, eu estava brincando, dizendo que eu não estou conseguindo falar de outra coisa, mas é que eu acho que realmente é muito necessário, né, que a gente possa estar trabalhando com o que está nos acontecendo. Não deixa, não, é isso que a questão da banalização disso eu acho muito importante. Então, um pouco essa minha trajetória. E eu queria, então, que a gente começasse um pouco pelo começo, né? O que é o luto, né? O que é luto e que diferenças existem no luto em tempos de pandemia, né? Nesse luto que é experimentado agora no contexto da pandemia. Bom, eu entendo que o luto é um tempo de travessia, que pede sempre um trabalho, que a gente pode chamar de um trabalho subjetivo, mas que, por ser um trabalho subjetivo, nem por isso ele é um trabalho individual. Primeiro, porque ele é quase sempre acompanhado por outras pessoas, né? E segundo, porque ele faz parte de uma maneira de se estar no coletivo. O que é necessário frisar é que ele é um trabalho que vai ser feito por cada um ou por cada uma, a cada vez, especialmente se a gente está falando de um grupo social como o nosso, na periferia do individualismo, né, do individualismo ocidental, mas ele não deixa de ser um trabalho que é feito no coletivo. Bom, é claro que você pega nas populações indígenas, isso será diferente, por tudo que a gente sabe das populações indígenas, seria diferente da nossa, né, da nossa experiência do luto. E é claro que a gente tem que pensar também que ele vai depender de fatos absolutamente assim, discretos e impossíveis de serem tipificados. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que é essa coisa do a cada vez. Por exemplo, a gente se pergunta que lugar quem morreu ocupava na minha vida, né? Mais importante, que lugar eu tinha e acabo de perder com a morte de alguém, para quem eu estava num lugar especial, para alguém que eu sentia que me amava, né? Ou seja, se trata para a gente de um trabalho subjetivo, de abandonar o lugar que cada um ocupava, ou que alguém dava a nós, né? Num processo que demanda tempo. Se trata, então, desse trabalho subjetivo que, ao meu ver, inclusive, não pode ser medido cronologicamente. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque a gente, nessa vida digital, a gente quer saber quanto tempo dura, quanto tempo leva, se não leva esse tempo, então alguma coisa está esquisita e tal, né? Então, a gente... É isso, quer dizer, na perda de alguém, né, a gente não abre mão facilmente de alguém com quem a gente se relacionava, ou com quem a gente tinha tantas vezes intensa troca de afetos, né? Fossem eles prazerosos ou não. Eu nunca me esqueço assim, de uma viúva que dizia: sinto falta até das implicâncias dele, claro, né? Então, assim, as relações são feitas de afetos, eu estou falando, prazerosos ou não, e, enfim, de qualquer maneira, você sente essa falta, né? Principalmente se a sua vida estava organizada
em torno de alguém que, de repente, não está mais ali, né, contando com a sua presença, né, o que a gente faz com essa falta? Não é à toa que se instala uma sensação de vazio, de que nada vale a pena. É muito aos poucos, então, que um trabalho, é importante frisar uma vez mais essa palavra que eu estou usando, que é um trabalho feito de forma muitas vezes vagarosa, que se retoma, então, com esse trabalho que a gente retoma algum ritmo de vida, que se consegue substituir aquele ou aquela que falta e o mundo passa a nos interessar de novo. Bom, certamente o fato de agora na pandemia, nesse momento, a gente não poder cumprir um certo rito de despedida que a gente está acostumado no Brasil, nós somos tantas subculturas, mas eu acho que o que vale para grupos de metrópoles ocidentalizadas, né, nas metrópoles, né, nesse ponto, vale para os Yanomamis do Nordeste, do Norte do país, da mesma maneira, né? O fato é que não podemos realizar os rituais da forma como costumamos, né? Isso tanto a gente como, enfim, todas as subculturas aqui do país. A maior parte das vezes o fato é esse, né? E isso certamente tem consequências graves para que se comece a fazer o trabalho de luto. Porque, por exemplo, para nós aqui no Rio, é muito importante o momento do velório, do enterro, da cremação, né? Ou da cremação, em que aos poucos a gente vai se acostumando à ideia de que né, estamos mais não vamos mais estar com aquela pessoa que faleceu, né? É como a gente diz, a ficha começa a cair ali, né? E o que faz mais falta, talvez, seja o período que se segue a esse momento ali do velório, do enterro, que é o de chorarmos juntos, de consolarmos uns aos outros, repetirmos o quanto estamos tristes, desesperançosos e sofridos, né? A impossibilidade da gente estar fisicamente uns com os outros, nos abraçarmos, beijarmos aos mais próximos, né? Que muitas vezes estão sofrendo, inclusive, a mesma coisa, né? Isso é o que mais assusta e nos deixa assim desamparados nesse momento. Então, essa impossibilidade de instaurar esse tempo de luto e de início de trabalho de luto é o que mais tem impactado nesse momento. É o que mais tem impactado no momento, ou não, né? Mas eu vou deixar para falar desse hashtag ou não daqui a pouco. Eu acho que essa é a ideia, né, do que é o luto e de que, enfim, do que a gente está sofrendo, né, com o luto, o que o luto está sofrendo, né, nesse sofrimento da gente na pandemia. Teve um momento que você falou de algo muito importante, que é do luto como um trabalho, né? E esse trabalho que tem uma dimensão individual, subjetiva e, ao mesmo tempo, coletiva, né? Na medida, especialmente na nossa sociedade, no Brasil, a gente observa muito uma dimensão do abraço, do chorar junto, do sofrer junto, do passar junto ou até mesmo em algumas sociedades, em alguns grupos, né, beber o morto. Eu lembro da minha avó falando, né, que na Bahia, em Salvador, as pessoas, na juventude dela, iam beber o morto, beber pelo morto, com o morto, etc. Então, tem essa dimensão do próprio estar junto. E como com a impossibilidade de estar junto, né, nesse momento, por conta do risco, né, associado, ou se o morto estava com Covid e a sua morte foi decorrente disso, não pode nem ter caixão aberto, não pode nem ter velório, é direto para o enterramento. Alguns outros formatos de velórios e sepultamentos estão sendo construídos, ou online, às vezes, mas eu fico perguntando o que isso produz mais presença ou mais falta? Né? Pois é, eu acho que justamente a gente não podendo dar início ao trabalho de luto, né, da maneira como a gente faz fora da pandemia, né, e por mais que nossos rituais, principalmente nas metrópoles, sejam um tanto frágeis, né, a gente está com uma dificuldade ainda maior de restabelecer as relações com o mundo e com a vida. Mas, nesse ponto, eu voto o que eu estou dizendo, quer dizer, sendo um trabalho subjetivo, nem por isso o trabalho de luto é individual. Então, porque a gente não vive numa redoma, né? Então,
se cada um faz o seu trabalho, esse trabalho é simultaneamente feito em sociedade e em cultura. Acho que essa é uma questão importante. E o lugar que uma sociedade dá ao luto tem a ver com o lugar dado à morte pelas pessoas que compõem essa sociedade, portanto, tem a ver com o lugar dado nessa sociedade à vida. Né? Mas, se você pergunta assim, dos efeitos do que estamos passando, que diz respeito às mortes das pessoas queridas, das dificuldades da gente fazer o luto, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma ideia das consequências e do impacto que a pandemia vai ter nas nossas vidas e na nossa sociedade. Mas, por isso mesmo, é muito importante, é isso que eu estava dizendo, que a gente possa ir registrando, construindo uma memória. É importante a gente ir reordenando. O Lacan fala uma coisa muito importante, que é importante a gente ir reordenando as contingências com que a gente está se encontrando. As contingências é o que está nos acontecendo aqui e agora, as perdas que a gente está enfrentando, porque a gente sabe que o que a gente está vivendo agora vai dar o sentido das necessidades que estão por vir, né? Vai determinar o que as nossas faltas, as nossas tristezas, o nosso desamparo no futuro. Mas pode também, eu acho que isso é uma coisa importante, né, no que a gente conseguir fazer, né, em termos de trabalho nesse momento, porque o que a gente está passando pode também determinar o que vamos reter de tudo isso e que pode justamente constituir a nossa força para continuar. Né? Então, acho que essa coisa do trabalho é importante, eu acho que isso é uma coisa... Agora, você estava falando se isso agrava os sofrimentos, né? Eu acho isso, quer dizer, eu não sei, fala. Não, porque eu estava pensando aqui essa dimensão que você falou da importância do ritual, né? Como parte desse trabalho subjetivo. E aí eu fico pensando nessa dimensão, porque tem situações em que a relação com a morte de outro, de um ente querido, passa pela necessidade de não só do apoio social, mas também de um apoio, às vezes, psicológico, psicanalítico, etc., por conta de um sofrimento tão agudo, a ponto de a pessoa não conseguir lidar com ele por vários motivos. Pela falta do apoio social e de estar junto com a família. Vou dizer, Igor, eu vou dizer o que eu penso sobre essa coisa que você está chamando de apoio social, apoio psíquico, apoio, né, mais individual. Eu tenho uma maneira de pensar essa coisa do trabalho de luto, né, que é justamente, quer dizer, que esse trabalho de cada um ou de cada uma tem a ver com a sociedade, a vida em coletividade, né, que é a nossa. Você já deve ter ouvido essa frase do Freud, que eu acho que todo analista que vem aqui deve falar isso. Outro dia a Sônia Leite mencionou isso, que é uma frase que diz que o individual é simultaneamente o social. É pena que eu não possa me deter nessa frase para demonstrar a concepção de humano e de sociedade que dão possibilidade a que ela possa ser formulada, que essa frase individual simultaneamente social possa ser formulada. Mas eu sempre trago ela na esperança que ela ressoe de um jeito que ela sirva de base para o que a gente fala sobre luto e sobre a morte e a coletividade, mas e que fale sobre isso, que é a dificuldade psíquica, né? E o que isso tem a ver com a coletividade. Então, Freud diz isso, né? O individual é simultaneamente o social. E, nesse ponto, tem um trabalho muito importante nessa linha do que o Freud diz acerca do sujeito que se constitui como sujeito em sociedade, que é o trabalho do Marcel Mauss, num texto clássico, né, justamente sobre luto, que é a expressão obrigatória dos sentimentos. O Mauss mostra como as cerimônias que cercam a morte são públicas, né, e bem regulamentadas. O choro, as outras expressões orais nos cultos funerários, que ele estuda os cultos funerários australianos, né? Ele mostra que não são exclusivamente psicológicos ou fisiológicos, eles são, antes de tudo, fenômenos sociais.
E é importante dizer que o fato das expressões de sentimento terem esse caráter coletivo não prejudica em nada a intensidade dos sentimentos, muito pelo contrário, quer dizer, e é isso que eu acho mais importante para pensar o nosso caso. O fato de a gente não poder expressar inteiramente os nossos sentimentos nesse momento, por vários motivos, né? Semana passada mesmo, eu tenho um grupo que trabalha com... Aliás, esse não foi nem nisso, foi num grupo da Laila Gomes, da USP, que tem um grupo grande, chama Achar Palavra, que é um pouco para lidar com o pessoal que está trabalhando na frente, né? O pessoal de psicologia que está trabalhando na frente nos hospitais. E eu ouvi essa coisa tão, assim, tão difícil, tão pungente. A colega estava contando o desespero de uma família que enterrou a mãe, sabendo que ela estava num saco preto e nua. E os filhos tinham levado a roupa, né, que ela queria que tivesse vestida quando morresse. Os filhos levaram para o hospital. E é óbvio, o hospital disse que não tinha como vestir o corpo, né? Então, esse ritual do preparo do corpo morto, ainda que hoje em dia não seja a mesma coisa que antes, é uma forma de dar contorno à experiência da morte. Os ritos põem em ação sentimentos e ideias coletivas e têm a vantagem de nos fazer entrever o grupo, a coletividade em ação ou mesmo interação. O Mossi vai acompanhando os rituais funerários, né? E mostra como é preciso emitir os gritos e os cantos, né? E porque todo o grupo entende esses gritos, esses cantos. E ele diz que se trata mais do que uma manifestação dos próprios sentimentos, pois neles temos um modo de manifestar, porque neles tem um modo de manifestar ao outro. O Mossi fala, manifeste-se a si exprimindo aos outros, por conta dos outros. Ou seja, os ritos ligam o individual ao coletivo, organizam os sentimentos que seriam individuais, né? E os colocam em forma com uma dimensão de inscrição no corpo. No caso do luto e da morte, o rito permite que se dê uma resposta à irrupção do real da morte, né? A morte, o real da morte irrompe, e o rito permite que a gente dê uma resposta e coloca, de alguma forma, um véu sobre o buraco que essa irrupção causa, propõe uma interpretação da desordem, o Mossi fala, propõe uma interpretação do sintoma individual enquanto concernido com o coletivo. Ou seja, o rito dá as condições para que se reinstitua a identidade dos sujeitos, bem como o pertencimento delas ao coletivo, né? Depois do enfrentamento da morte de alguém querido, de alguém próximo, né? Então, é isso que dá a dimensão da importância do trabalho de luto, da falta que ele pode fazer, que ele vai poder fazer. O luto é um trabalho que reinstaura o sujeito numa cadeia cujos elos foram rompidos, né? Então, a cadeia de elos, um elo foi rompido. Então, a necessidade do trabalho do luto se deve ao fato de que é preciso fazer uma reverência à morte, porque a gente está nessa cadeia, por sermos o elo de uma cadeia, que é a cadeia que sustenta esses elos entre uns e outros, né? E a gente assim pode falar de uma tessitura social, de um tecido social que sustenta a nossa vida, que é sempre vida em sociedade. Então, o trabalho de luto é um trabalho que eu entendo dessa maneira. Entendeu? É muito interessante isso que você está falando em relação ao Márcio Mossi, que é importantíssimo antropólogo, autor, né? e antropólogo e fundador, né, de um campo de estudos das emoções, antropologia, sociologia das emoções. Eu fiquei pensando muito no conjunto de emoções que vêm sendo gerenciadas nesse contexto, né? Esse contexto de pandemia, e aí pegando carona com a sua fala no Mossi, então a gente viveu por muito tempo uma dimensão forte de ansiedade, né? No sentido ansiedade ou angústia, medo, mas também negação, né? Mas também negação da morte, mas também negação da ciência, negação das evidências, negação, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa, e aí utilizando essa expressão obrigatória das emoções no ritual de luto. Eu lembro de uma imagem muito forte e para mim foi muito chocante e revoltante, das acusações logo no início da pandemia de que as pessoas não estavam morrendo de Covid
e que estavam sendo enterradas em pedras no lugar. Não sei se você lembra dessa acusação, que era completamente falsa. Os caixões estavam vazios. Vazios, né, Marco? Completamente falsa, né? Completamente falsa, mas que respondia aí a um conjunto de posicionamentos, né? Como você bem falou, da posição que esse sujeito ocupa no mundo. Então, espalhar esse tipo de informação verídica faz parte do posicionamento do sujeito no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse conjunto de emoções, de sensações. Vou falar muito, Igor, sobre isso, porque essa é uma questão muito importante para a gente. Mas antes eu queria falar um pouco mais assim dessa questão do que é essa tentativa de constituir, sustentar o tecido social. Porque você acha que aqui a gente está face ao real da estrutura, e por isso que eu digo que é algo muito constituinte, que sustenta a realidade psíquica, que é a realidade social. Então, eu acho que, inclusive, para isso não tem uma prescrição, né, do que fazer. Você vai pensar, mas o que é que a gente pode fazer? Eu acho que não tem uma prescrição, mas eu vejo as pessoas ao meu redor mais angustiadas e precisando de ajuda. Isso eu vejo. Como sempre, se a gente consegue pedir ajuda, esse é um passo fundamental para a gente não se deixar vencer pela impotência, né? E mergulhar na angústia sem remédio, né? Então, é isso que eu queria falar, então, respondendo a isso que você está colocando, que eu acho que é tão importante, né? Sem dúvida que a perda de uma pessoa querida ou de uma pessoa próxima era uma perda sempre mais difícil de tolerar, de enfrentar, mas a gente está vivendo situações extremas de perdas outras, que não são as perdas das 450 mil pessoas que morreram. Como a gente vê, né, são perdas, você mesmo tinha falado disso, né, perdas da rotina mesmo, né, em várias esferas, que se a gente não pode ainda ter uma dimensão mais cabal dos efeitos que elas vão ter, a gente já antever, né, atirar pelo que estamos nós sofrendo e vendo as pessoas próximas sofrendo, a gente já está vendo que as perspectivas não são muito otimistas, são perdas em várias esferas, né? Da perda do lazer, a perda dos espaços de lazer, que ou estão fechados ou a gente não pode frequentar, a gente deixa de ver amigos e familiares, a gente não pode ir ao cinema, quem tinha hábito de ir ao cinema, de ir à escola, as crianças de ir à escola, né? Mesma coisa do trabalhar presencialmente, fora a coisa toda da perda de emprego, né? E de oportunidade, você fala do adiamento de projetos, isso são coisas muito importantes, né? Que estão aí, que a gente está perdendo, né? Além da perda das 450 mil pessoas, né? Mas aqui que eu quero voltar ao que eu meio de brincadeira falei ainda há pouco, do hashtag eu não, que é isso que eu acho que você está me perguntando, né? Porque se você fala de recomendações de isolamento, de impossibilidade de frequentar os espaços de lazer, de ir à festa, de deixar de ver amigos, né? E certamente tudo isso fala das perdas que nos atingem nesse momento, você tem que admitir, por outro lado, que isso não é observado por todos. Né? Há uma percentagem bastante expressiva da sociedade que, inclusive, se sente autorizada simbolicamente a não observar nenhum constrangimento, ou a observar em uma medida muito menor do que a de uma outra parte da sociedade. Trata-se de um grupo bastante grande de pessoas, eu acho, que ou por ficarem perdidas nas prescrições contraditórias, ou por mera decisão pessoal, individualista, né, se decidiram a negar as perdas, né? Bom, isso para mim revela uma atitude para com as perdas, no limite, uma atitude para com a morte. Aliás, esse é o título de um texto do Freud, Nossa Atitude para com a Morte.
que é a de evitação a mais completa de qualquer coisa que se refira a essa perda. É uma atitude para com a morte que merece, inclusive, é uma atitude de negar, né, a morte, mas não vamos andar muito rápido aí com essa coisa, porque parece que, enfim, falamos tudo e não falamos tudo. Acho que tem muito, muito que falar sobre o que é que está envolvido aí. Essa atitude para com a morte merece que a gente reflita sobre ela, principalmente se você levar em conta que você mesmo falou nos comentários que a gente fez antes, que a gente é um povo com uma longa história, né, de massacres e corpos desaparecidos. Então, eu explico o que eu quero dizer, né, com isso. Eu acho que as expressões do luto na nossa sociedade são diretamente relacionadas com a nossa atitude para com a morte. As atitudes de uma sociedade para com a morte são fundamentais para o trabalho de luta e para a sustentação da própria vida social. E aí a gente tem uma questão grave, a mais grave de todas, ao meu ver, que isso é que eu estou chamando a nossa atitude para com a morte no Brasil hoje. A gente tem aí uma questão que é uma questão muito grave. Mas vamos começar falando da morte na vida cotidiana nas classes médias, ou mesmo nas classes empobrecidas. E falar de morte, se bem que é uma coisa engraçada, porque falar de morte na nossa vida cotidiana já é uma coisa meio exagerada, porque com a experiência, com a comparação com a experiência que a gente tinha 30, 50 anos atrás, as pessoas que são mais, digamos assim, entrada nos anos sabem disso, né? As coisas mudaram muito e a morte tem sido muito escondida da vida de quase todos, né? Eu, outro dia, estava lembrando de um enterro na minha rua e como era diferente, né? Era o avô da minha amiga, que morava na casa em frente, e, bom, ele morre de câncer em casa e ele é posto na mesa da sala, né? Aí chega o caixão, aí botam ele no caixão, o caixão fica em cima da mesa da sala, e as pessoas, enfim, vão chegando, e o velório dura 2 dias, e tem toda a coisa de manhã cedo, a padaria em frente manda umas rosquinhas, mamãe pede para eu levar um bolo, é um negócio assim, eu fico muito impressionada. E o caixão ia andando pela rua, era uma cidade pequena no interior do estado, o caixão ia andando pela rua, e quando entrava na rua do comércio, as lojas abaixavam as portas para o caixão, que, né, em reverência ao morto e à morte, né, que estava ali presente. É um negócio tão diferente do que a gente tem hoje, né? A gente cada vez menos conhece. Eu falo isso do ponto de vista do rito, cada vez a gente conhece de uma forma mais aproximada a experiência da morte, o processo de morrer. Aproximada, assim, né? Mas a gente tem uma meia ideia do que é, né? Aqui no Rio, no interior do estado, para começar, se por um acaso um enterro, porque isso não é assim em todas as cidades, eu acredito, né, nas cidades menores principalmente, se o enterro não acontece no mesmo dia, se o defunto tem que passar a noite na capela ou no cemitério, ninguém fica acompanhando o corpo, né, porque há perigo de assalto nos velórios. Então, ninguém passa a noite no velório. Logo que isso começou a acontecer, eu fiquei muito apavorada, porque era inconcebível, tal como eu havia vivido toda essa coisa que rodeava a morte, o morto não ser velado enquanto ele estivesse entre nós, enquanto ele não fosse enterrado, como é que você ia deixar, né, o morto lá sozinho? As pessoas deixam, vai ser só amanhã, vai todo mundo embora para casa, o morto fica lá. Pois bem, essa forma da gente lidar com a morte, a gente encontra ela também nos hospitais. Muito frequentemente, a morte atualmente ocorre nos hospitais e não em casa, né? Eu trabalhei com uma psicanalista belga, que durante muito tempo era enfermeira num grande hospital de câncer em Bruxelas, e a Claude Jamar, ela morreu ano passado, deixou textos lindíssimos sobre a experiência dela em cancerologia, e num artigo desses ela se refere ao genocídio da morte que ocorre nos hospitais. É como se os hospitais não dessem lugar, né, para a morte. E eu mesma trabalhei anos no hospital, em vários hospitais, e mal sabia para onde, eu digo assim, para que andar, para que lugar no hospital iam os doentes que morriam. Certamente para algum subsolo, de onde saíam, né, tomavam uma saída lateral, que não seja exposta ao público. A morte é um assunto deixado de lado, a gente pode dizer um assunto negado. E, nesse ponto, eu chamo a atenção para essa palavra que a gente está, então, né, às voltas com ela, que é esse negado.
essa atitude nossa para com a morte, principalmente nas grandes metrópoles, ela tem uma certa continuidade com algo do horror que a gente está vivendo hoje em dia. Tem muitos autores que falam sobre a morte. Deixa eu ver que horas tem, porque eu vou falando. Falam nessa atitude para com a morte nos dias de hoje, né? E que a gente meio que afasta a morte e considera ela um acaso, uma contingência, um azar, né, que nos ocorreu, algo de inesperado, né? Mas inclusive, compreensível que seja assim. Tem uma coisa importante da gente considerar, não é fácil encarar, ninguém encara a perda de um objeto de amor, de alguém em quem a gente estava investindo tanta libido, a quem a gente ama, odeia, a quem dirige, né, tanto afeto, né? Tanta carga de energia libidinal, digamos assim. Então, progressivamente, a gente vai se afastando desse enfrentamento que traz mesmo uma dimensão de impossível e de horror. O trabalho de luto vinha aí para remediar a perda, de uma certa maneira, para restabelecer, então, como eu estou dizendo, a corrente da vida, que é um negócio difícil, realmente, a morte, para a gente, na maneira como a gente concebe ela. Bem, então a gente vê com isso um pouco que a gente pode descrever ou falar de como muitos em nosso país estavam em relação à morte na época em que a gente foi, eu digo sempre, abalroado pela pandemia da Covid. A morte era considerada como um acaso. Não queríamos muito pensar nela e, de uma certa forma, a gente negava ela para ir continuando a vida. Acontece, no entanto, que essa é apenas uma das realidades da nossa sociedade e apenas uma das experiências que a gente tem em relação à morte. E, definitivamente, não pode ficar apenas com ela, né? Com essa experiência da morte, em que a gente trata ela como acaso, e que a gente quer se afastar dela, etc. Há algo que se passa em nossa sociedade, a gente que mora aqui no Rio não pode nem sonhar em desconsiderar, que não está retratado inteiramente nessas considerações que eu estava fazendo acerca da evitação da experiência com a morte. E eu vou começar falando de uma coisa que eu acho que quase todo mundo sabe, que agora até com a chacina com a mortandade do Jacarezinho veio à tona, é que lá para maio ou junho do ano passado foi editada uma medida cautelar, a DPF 635, que determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Imediatamente, a medida ela teve efeitos drásticos na redução de morte nas favelas. Foi comprovado por um estudo publicado no periódico Dilemas, revista de estudos de conflito e controle social. Os autores são Hirata, Grillo e Dirk. E imediatamente, foi incrível, né? Tipo, 2 ou 3 meses depois, as estatísticas já mostravam diferença significante no número de mortos. Bem, esses dados, eles dizem respeito a uma outra realidade que ronda a nossa atitude para com a morte e a nossa experiência com a morte nesse país. Eu desconheço trabalhos mais sistemáticos da psicologia do luto e da morte na população favelada do Rio ou de outra parte do Brasil, mas eu fico pensando que certamente uma criança, né, que sai para a escola e dia sim, dia não, vê um corpo estendido no chão, tem uma relação com a morte que, pelo excesso, né, pelo que ela invade a vida, ela tem poucas condições de ser deixada, essa experiência tem condição de ser deixada de lado ou negada, como vimos ser o caso da população das classes médias ou fora das periferias das grandes metrópoles. Então, essa atitude de negação, né, ela é muito difícil, ela não existe, digamos assim, naquele que tem que enfrentar a morte todo dia. E vai à escola, e a escola fecha porque tem tiroteio, e não pode sair para trabalhar, ou não pode voltar do trabalho para casa, né? Dificilmente a morte pode ser tratada aí como um acaso. O número de jovens negros e pardos mortos nas operações policiais e em outras ações do Estado é inacreditável, gente, né? Eu até podia trazer um número preciso, mas basta ir no Google, não precisa a gente ficar nessas tecnicalidades, né? Tecnicalidades. Mas o que a gente não vê, né? E isso não adianta ir no Google, como diria o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. O que a gente não vê é a dor das mães que se unem para chorar a perda dos filhos recém-saídos da adolescência,
que são mortes em série, né, devido à política de morte que vigora nas comunidades. Muito provavelmente, essas mães elas não podem mais manter a impressão de que a morte é um acaso que as atingiu, que pode ser, de uma certa maneira, negada. A inexorabilidade da morte no cotidiano das favelas tem que ser encarada pelos favelados sem rodeios. E é importante que a gente saiba, pelo menos, disso, tenha notícia, pelo menos, disso, né? De que tem alguém que não pode passar, digamos assim, panos quentes ali, e, enfim, tentar encobrir isso. Não deve ser possível para essas pessoas conceberem a morte como acaso. É lógico, pode dizer, como é que essa bala perdida foi bater logo em mim, né? Foi bater logo na minha filha, mas a gente sabe que a bala perdida, de perdida ela tem pouco, né? É a bala que encontrou o alvo que, em geral, está lá, certo, né? Aquele alvo, né? Bom, então, aqui agora, a gente está com outra atitude para com a morte. Nesse ponto que se revela e se escancara, é que nós temos nessa sociedade uma atitude, aí sim, de indiferença, né? No outro polo, da mais absoluta indiferença para com a morte. Aqui é quando a gente ouve isso. Todo mundo morre um dia, e daí? Né? Qual é a questão? Qual o problema? Não sou coveiro, o que eu tenho a ver com isso? Né? Acontece que tivemos que nos deparar com esse estado limite de pandemia para que isso que está dado na vida diária de milhares de pessoas nas favelas e periferias pudesse minimamente ser ouvido. É como se com a pandemia se pusessem lentes de aumento, né, que nos permitem ver algo que está dado diariamente na sociedade, que é a política de morte que vigora para uma parte considerável das populações, principalmente, como eu digo, nas grandes metrópoles, mas certamente não só nelas, né? A questão que se coloca aqui, que é uma questão urgente, é que a nossa atitude para com a morte fala da nossa atitude para com a vida, fala do valor que damos à vida ou que retiramos da vida. Então, a gente está em cheio na experiência disso que o Achille Mbembe fala, né, da necropolítica, que a necropolítica põe em descoberto. Ela fala do poder de morte, da desvalorização das vidas, fala do exercício do poder de morte, e eu cito, fala do poder de morte não como, abro aspas, pedaço de insanidade prodigiosa ou expressão de alguma ruptura entre os impulsos e interesses do corpo e da mente, fecha aspas. Então, ele está falando de pedaço de insanidade prodigiosa, expressão de alguma ruptura dos impulsos e interesses do corpo e da mente, né, esse poder de morte. Mas, quer dizer, na verdade, como se na norma vigente, no espaço político em que a gente vive, o direito de matar se instaurasse de forma legítima. Essa política de morte, inclusive, ela é acompanhada de uma política de raça. Mbembe, nesse ponto, ele está próximo do Foucault e fala, eu vou citar de novo, que se trata de uma política que pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em grupos e um corte biológico entre uns e outros. Não vou entrar muito na história de colonizados e colonizadas, que é a nossa, e que se assentam em antigas práticas das políticas do Ocidente, que tem, inclusive, o objetivo de imaginar a desumanidade dos colonizados, de uma forma que, inclusive, nos é muito familiar, né? Então, aquilo que era não humano, né, desumano nos colonizados, hoje em dia é bandido, que merece ser morto justamente por não ser reconhecido em sua humanidade, né? E isso justifica o direito de matar que o Estado reivindica e exerce. Bem, nesse ponto eu queria falar uma coisa que vai um pouco na contramão do nosso pensamento no senso comum. E justamente eu acho que a gente tem que pensar para além da dicotomia fácil do nós concernidos com a morte e do eles indiferentes com a morte. Acho importante que a gente encare de frente a continuidade entre a nossa e a deles, a nossa atitude para com a morte e a deles. Eu faço essa advertência porque eu penso que quando admitimos uma continuidade nessas atitudes, a gente pode ter mais força para lutar contra a negação da morte, contra a indiferença com a morte.
Eu acho que é importante a gente ver o que é contínuo na nossa condição de colonizado, né, que leva a gente a ser bandido. E eu acho que não é verdade, né, que bandido é aquele que está lá, eu estou aqui, não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente está num momento muito perigoso, eu acho, na vida institucional, na vida social, porque, para além da necropolítica, com esse poder de decisão sobre quem vive, quem deve morrer, o que começa a se apresentar é sei lá, o desfazimento, nem sei se essa palavra existe, mas é a dissolução, né? O rompimento disso que eu estou justamente falando do tecido social, que passa a não se sustentar. Isso eu vejo no cotidiano das relações e das interações entre as pessoas, que é uma interação muito difícil, né? De várias famílias meio que se desfazem, os laços se desfazem, né? São laços que se desfazem. A vida fica difícil de ser vivida porque a relação entre a sociedade, entre as pessoas na sociedade, é sempre fonte de mal-estar. Digamos que porque isso acontece normalmente, né? Isso não é uma coisa que esteja acontecendo com a gente ou que vai acontecer só com a gente. Em geral, é muito difícil. A vida em sociedade ela traz um mal-estar muito grande, né? Digamos que o outro sempre me tolhe na minha vontade de ir e vir, na minha vontade de fazer o que eu bem entendo, né? A sociedade ela traz, digamos assim, esse constrangimento. E é meio que em respeito ao outro que eu me detenho, não saio ocupando e invadindo todos os espaços e matando todo mundo. Se esse respeito falta e se a vida do outro me é indiferente, é o laço social, é o tecido social que se esgarça. Eu volto aqui ao que eu ia dizendo, que, para além da necropolítica, né, a atitude de indiferença para com a morte leva ao que Mbembe chamou de um estado suicidário. Aliás, o Safatli tem um texto muito bom sobre isso, chamado Para Além da Necropolítica, e a gente está vendo um Estado que aposta no seu próprio desmantelamento institucional. É isso que nos acontece atualmente. Eu não posso nem mesmo dizer que é um risco que isso venha a acontecer, mas é o que a gente está vivendo nesse momento. É como se fôssemos vítimas de um campo macabro de experimento, né? Cujo final meio que a gente está entrevendo para nosso horror. Eu falei muito, né? Mas é que Não, realmente não. essa questão está nos tocando a todos, né? E que eu acho que a gente não pode... Todos. Que a gente Mas tem não uma coisa pode deixar... muito interessante assim que você colocou, entre outras tantas, enquanto você falava, eu anotava aqui compulsivamente várias questões, era a dimensão, que essa relação da nossa preocupação e a nossa empatia e a nossa sensação, às vezes, de impotência não está em oposição à indiferença deles, né? Em relação a isso. É um contínuo, né? Isso foi muito importante, esclarecedor, assim. Contínuo de um processo social que faz com que essas duas manifestações não se oponham, mas elas existem simultaneamente. Acho que é isso que eu estava querendo colocar e acho que é muito interessante, muito importante isso que você pode colocar, porque talvez a minha pergunta é por quê, né? O que faz, talvez, né, a gente precisará certamente mais pesquisa para isso, mas o que faz essa convivência, né, entre manifestações psíquicas, emocionais e sociais, que são ao mesmo tempo, possam conviver nesse momento. E aí, pensando nisso, eu tenho observado muito manifestações de humor, né, em relação à própria pandemia, em relação à própria... Mas é um humor indiferente também. Voltando nisso, um humor que nega, um humor que... Eu me lembro de uma fala do atual presidente da República, no começo, dizendo que o brasileiro está acostumado com esgoto, com lixo, né? Então a Covid não vai ser mole, né? Empurra esgoto, bebe água de esgoto, não sei o quê. E isso vai ser fácil. Quer dizer, o horror nessa fala, ou os horrores nessa fala,
eles não são interpretados por nós, mas não por eles, né? Porque são interpretados por eles como uma dimensão bem-humorada, e é isso mesmo. E, quer dizer, então, pensando nessa dimensão da indiferença, né, e esse convívio da indiferença com empatia, digamos assim, ou com a impotência, por outro lado também, de não poder fazer muita coisa, nesse momento em que não só tem uma dimensão que o próprio Freud coloca, quando ele fala do luto, e Luto e Melancolia é um texto, quem estiver assistindo, acho que leia, assim, é um texto muito bom, fabuloso, e não é dos mais impossíveis de se ler do Freud, assim, é um texto não, que é possível ler, né? razoável. Bem, razoável, assim. E ele fala que localizando o luto como essa perda do objeto de desejo, libidinal, né? Os termos que ele está usando. Então, não só necessariamente, como você bem colocou, a morte de uma pessoa querida, mas também perder um sonho, perder um projeto, perder um emprego, perder isso também produz essa dimensão do luto. E aí, eu vou fazer duas perguntas, né? Talvez, e agora ouvindo você falar, talvez as pessoas que estão indiferentes em relação ao que estamos vivendo possam estar vivendo a tentativa de bloquear o luto para manter bloquear o luto para poder manter a vida como ela é. Negar a perda. Se você vai falar mais um pouco sobre isso, enfim, eu fiquei pensando a partir do que negar você a perda, colocou. Negar a perda, né, é uma coisa compreensível, mas é importante que negar a perda, negar, inclusive, o que acontece, quer dizer, que negar a perda é uma coisa compreensível, eu não quero enfrentar isso, é impossível até para mim enfrentar a morte, então eu tenho uma coisa de me afastar disso. Né? Mas o que eu acho que talvez seja importante, aí eu desconfio, né, que as pesquisas sobre a colonização, né, e o que é a relação com a colônia, né, dos colonizados, onde, quer dizer, lá tem um Estado, aqui não, aqui tem uns grupos que não se organizam em Estado, né? Guerreiam. As guerras legítimas são as guerras entre Estados. Aqui não tem uma guerra entre Estados, a gente tem uma matança generalizada, né? Eu acho que isso perdura de uma certa forma, né? Ainda hoje, eu acho que a gente encontra aí, quer dizer, um pouco essa coisa da indiferença, porque tem uma certa... Eu tô aqui meio que dando um passo a mais além do que a gente não sei, do que eu até domino mesmo, mas é como se a gente se identificasse com o colonizador e eles, os colonizados, são os inumanos. E a gente tem uma parte que se identifica com o colonizador. Isso é engraçado, que é uma coisa muito curiosa, desde que eu estudava o descobrimento do Brasil. A gente é formado pelos índios. Quem estava aqui no Brasil eram os índios, né? Eram os indígenas. A gente é formado por indígenas, mas a gente foi descoberto pelos portugueses. Então, nós descobrimos nós mesmos, né? Porque nós somos índios, nós somos portugueses, como é que é isso, né? Então, acho que tem uma coisa assim, né, de nós identificados com os colonizadores e nós, os colonizados, que nos matamos. E eu acho que a indiferença vem um pouco daí, né? Nós matamos os outros, nós não matamos os que são, né, iguais a mim. É isso que eu digo, quer dizer, que é uma coisa muito... que tem uma certa continuidade, porque não é verdade, né? Que, que o Estado seja um Estado colonizador. Né? Ele é um Estado que reproduz, digamos assim, essa posição de colonizador, que ele toma dos estados coloniais, colonialistas, centrais, né? Mas ele é um Estado periférico. Então, olha só o que isso faz com ele mesmo, né? Olha só o que ele faz com a população dele mesmo. Mata, deixa morrer a míngua, né? De fome. Então, é um negócio assim
É um negócio que é importante a gente pensar nisso, né? O que é que de nós, né, tá aí dado nessa coisa da exclusão e da morte mesmo das pessoas, do fazer morrer, né, as pessoas. Mas eu estava falando um negócio do pular no esgoto. Você estava falando um negócio de humor. Eu acho que é mais ironia, sabe, do que humor. É mais ironia, um rio da própria desgraça, né? Que faz ele ficar mais leve, mas vai justamente no sentido da negação. Essa coisa do pular no esgoto é verdade, a gente pula no esgoto, o brasileiro pula no esgoto. Agora, não é verdade que nada acontece. Aí é que está, porque a continuação da frase é essa. Brasileiro, pula aí no esgoto. Claro que pula no esgoto. Aliás, não tem outro jeito que não seja pular no esgoto, porque 5 em cada 10 casas não estão ligadas na rede de esgoto. Então, isso dá pelo menos 34 milhões de casas, pelo censo que a gente não tem, né, atualmente. Isso dá muita gente, não tem como não pular no esgoto. Agora, não é verdade que nada acontece se você pula no esgoto. Acontece sim, acontece endemias, doenças endêmicas, acontece, enfim, tudo. Vai ver lá a taxa de mortalidade infantil, vai lá ver a taxa bom, a coisa de vida, né? Como chama? Expectativa? Vai lá ver a expectativa de vida, entendeu? Então, não é verdade. É legal a gente fazer essa ironia, a gente fazer essa brincadeira, mas é uma brincadeira contínua com a negação de sempre, entendeu? Não preciso cuidar dessas pessoas, não preciso cuidar, né? O Estado não precisa realmente, o Estado pode se desfazer disso. Isso é uma coisa muito mais complexa, tem a ver com toda a coisa do capitalismo, essa forma nova do capitalismo, né? Mais atual, do capitalismo digital, e tem tudo a ver com a coisa da colonização. Acho que a gente não dá nem para entrar nisso, mas não é verdade que a gente seja imune, né? E a gente possa pular no esgoto. Isso é parte dessa coisa da negação mesmo. Isso é parte dessa política de morte. Da política de morte, né? Eu tenho até uma coisa... Bom, mas enfim. Não, mas realmente parte da política de morte, que é parte de um conjunto enorme de exclusões, né? E é quase que essa ironia, ela acaba reforçando a inclusão ou normalizando o que é muito banalizando, né? E tornando algo que não é, não deve ser banalizado. Isso não dá nenhuma imunidade. Pelo contrário, quando a gente observa nos censos ou nos registros, né? Enquanto houver, a gente observa que há determinantes sociais que fazem com que pessoas morram mais em determinadas localidades pela falta de acesso a bens e serviços básicos, né? Como o saneamento básico, né? O nome já diz, é básico. É básico. Uma dimensão muito básica, é básico, né? É básico para a existência, para uma existência minimamente digna, né? Enfim, eu tinha muita coisa para falar com você, muito, assim, eu fico impressionado como o tempo passou rápido da nossa conversa, e como várias questões tocaram, a gente, né, pensando, e aí muito interessantemente pensando, quer dizer, a partir do luto e da morte no contexto da Covid, a gente chegou a pensar na dimensão da necropolítica, de uma pergunta que eu me faço também, por quem nós nos enlutamos, né? Quais corpos são aqueles que são dignos ou merecedores de luto, né? Acho que tem uma gramática moral nessa dimensão também, de quais são esses corpos, quais são as vidas que nós devemos nos lutar, especialmente nessa dimensão que você falou muito bem, até não citando, mas dizendo sobre
próprio Norbert Elias, quando ele fala que a morte na cultura ocidental ela vai cada vez mais indo para os bastidores da vida, né? Você colocou isso muito bem, né? Que ela vai indo cada vez mais, então não é mais essa sessão. E eu lembro muito, criança ainda, de ter esse ritual, 3 dias, sabe? De luto e de comer na casa depois, né? Depois do velório, né? Ter um lanche em casa, na casa dos familiares do morto, etc. Tal, que hoje isso não existe, né? Depois do cemitério, cada um vai para suas casas e acabou, não tem esses espaços. Mas, de qualquer maneira, o que fica muito para mim assim, nessas mortes que são mais publicizadas, quais elas devem ser, né? Devem ser dignas de luto e de luta. Né? De luto e de luta. Fico lembrando, né, de inúmeras. Na pandemia a gente viveu várias, né, dessas que provocaram indignação, mas muito seletiva. E seletiva no sentido de poucas pessoas se indignaram com um determinado tipo. Fico lembrando do João Pedro, né, que lá passaram em Corte Real, filho da empregada, etc e tal. Quer dizer, eu fiquei perguntando com um colega, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Quer dizer, parece que a gente perde o fio, né? Se revolta e perde o fio. Então, para encerrar, eu queria falar falasse um pouquinho disso, e aí se quiser passar as considerações finais, né? Quais são as mortes que são dignas de luto também, nesse contexto da própria pandemia? É isso, Marcos. Foi muito importante a gente poder estar falando sobre isso. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que foi muito bom. Eu, eu acho que essa coisa das mortes dignas, né, e das mortes não tão dignas, ela fala justamente dessa política de morte, né? É como se houvesse mortes que fossem, digamos assim, merecidas e fossem, enfim, na verdade, que fossem realmente, elas são eventos banais, né? É tudo bandido, então pode morrer, e pode morrer do jeito que for, inclusive, né? A gente banaliza isso. E é incrível como é que... Agora, eu acho, assim, tem uma coisa importante, que eu acho que está, de alguma maneira, havendo... nesse momento, né, eu acho que está havendo uma inflexão, né, em termos da sociedade, e pelo menos na grande mídia, inclusive, que era uma coisa que, enfim, acontecia uma chacina no Jacarezinho, tinha uma noticiazinha, né, ali no pé de página. E eu acho que agora, de uma certa forma, isso está ganhando um pouco mais está ganhando um pouco mais. Eu quero acreditar que as pessoas, com a pandemia, quer dizer, isso ficou, de alguma forma, magnificado, é isso que eu estava falando da lente de aumento, né? E eu acho que a gente está podendo, de alguma maneira, encontrar, né, com esse movimento, que é um movimento da sociedade, esse movimento do Estado, né, que faz morrer, né, que mata. É como se a gente estivesse encontrando um pouco, porque você vê essa, digamos assim, nessa brincadeira do brasileiro pula no esgoto e não acontece nada, a gente vê como é que isso é absolutamente da mesma ordem do chega lá e mata porque é bandido, não merece viver. Não, já está todo mundo acostumado, já sabe que está morando no meio de bandido, vai morrer mesmo. Bandido vai morrer, isso. Não tem, né? Então, Agora, eu acho que você tinha feito essa pergunta assim, né, quais das consequências psíquicas, né? Eu acho que é importante, gente, que, de fato, cada um e cada uma é chamada a tomar lugar, a dizer e a se responsabilizar por onde isso afeta ele ou ela, né, na sua vida cotidiana, na sua vida de relações com o outro, né, que é relevante, né? Então, eu acho que continua sendo de trabalho subjetivo que se trata
mas é importante saber que condições me são dadas para esse trabalho, que real está dado, né, no meu enfrentamento, e que luta me aguarda em cada esquina. E é certo que é mais provável que a gente sucumba antes de poder mesmo tomar esse lugar, né? Essa é a nossa questão. Mas, de qualquer maneira, ele está lá, ele tem que ser tomado. E é isso que eu estava falando, que eu tenho uma certa ideia de que talvez a gente... Principalmente, outro dia a gente estava falando na aula alguma coisa nesse sentido, né? De os brancos, principalmente, estarem podendo tomar conhecimento, né? Disso, que é uma coisa que não me diz respeito, porque, enfim, é uma coisa lá deles, desses colonizados, e é assim, quando a gente se identifica como colonizador, enfim, alguma coisa está se fazendo aí que está, digamos assim, colocando para a gente em questão, né? Isso que é tão assim, tão tranquilo na nossa vida, que é uma coisa de uma exclusão enorme, em que faz, enfim, a gente, então, que está na universidade e tal, não sei o que lá, que enfim, é assim, né? Nós estamos aqui, eles estão lá, né? E a gente vai lá e mata eles. Enfim, é isso, tanta coisa assim. Tanta coisa. Não, mas foi excelente, queria agradecer muito por você poder compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência sobre o assunto e trazer tantas dimensões, né, para essa política da morte, mas também e do luto, mas também uma politização sobre ele, como você colocou, pensando que esse trabalho subjetivo é ao mesmo tempo inerentemente também social. Então isso foi muito importante pensar sobre isso nesse momento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a dor de cada um parece só ser a dor de cada um, sem qualquer, mas obviamente fazem parte do processo de exclusão, né, estruturais no nosso país, né, bem estruturais e muito longevas, né, e é isso que é assustador também. Então, Ana Carolina, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você também, o Arthur, que hoje deu suporte para a gente fazer a transmissão aqui pelo Zoom no YouTube. E a todos e a todas que estão acompanhando até agora, dizer que essa live vai ficar disponível no canal no YouTube em breve. E se vocês quiserem poder compartilhar, fiquem à vontade. É sempre bom que a gente possa compartilhar informações baseadas em tanta pesquisa e experiência, como é o caso da live de hoje. Obrigado a todos e a todas. Tenham um bom dia. Obrigado, Ana Carolina, mais uma vez. Um abraço. O Arthur tchau, tchau. E o Matheus, hein? Exatamente, Matheus também. Exatamente. Muito obrigada. Científica. Qual aí que sustenta, né? Tchau.